Fala pessoal, Sérgio Cury aqui e hoje eu vou falar para vocês os 4 passos que vão dar superpoderes aos seus mini implantes e a vocês também. E para começar, o passo número 1 é o espelho lateral. É isso mesmo, o uso de espelho lateral de fotografia durante a instalação dos mini implantes, principalmente os mini implantes interradiculares. E qual é o poder que esse passo vai dar a você? Uma visão ampliada. Então, com o uso de um espelho lateral de fotografia, você vai ganhar o superpoder da visão ampliada. Você vai ter 2 campos de visão diferentes durante a instalação dos seus mini implantes interradiculares. Quer ver só? Esse é o espelho lateral que você deve usar durante a instalação dos mini implantes. Eu particularmente utilizo esse IBM03, que é da Indusbelo, um espelho de fotografia para fotografias laterais, mas que eu gosto de usar em uma posição estratégica que eu vou te mostrar agora durante a instalação dos mini implantes interradiculares. Dê uma olhada só. Nessa situação, por exemplo, onde eu estou instalando um mini implante interradicular entre um incisivo lateral e um canino superior, eu me posiciono de maneira a ter uma visão direta da região, onde eu consigo controlar uma inclinação cérvico-apical do mini implante com a visão direta. E repare bem o meu espelho onde ele está posicionado, por oclusal. Dessa maneira, eu terei com uma visão indireta no espelho, uma visão indireta no sentido mesiodistal. Olha só que legal essa imagem representando aqui a minha visão, a nossa visão, a visão do operador. Então, na visão direta, eu tenho à disposição a inclinação cérvico-apical. Então eu consigo monitorar durante a instalação se a inclinação do meu mini implante na direção cérvico-apical está legal. Lembrando que nos interradiculares eu costumo inclinar 15 30 graus em direção apical, porém, quando é para intrusão, eu gosto particularmente de instalar o mini implante perpendicular à superfície da cortical. Isso para evitar que esse mini implante ele fique com uma inclinação favorável à soltura durante a mecânica da intrusão. Bom, enfim, independente disso, você vai conseguir controlar a inclinação que você almeja durante a instalação dos mini implantes. E a angulação da haste, a angulação do mini implante durante a instalação, nós conseguimos ver simultaneamente na visão do espelho, na visão indireta. Então o espelho vai me conferir ali agora a disposição mesiodistal. Então, sem movimentar a minha cabeça durante a instalação, na mesma posição, eu consigo monitorar a inclinação cérvico-apical e a angulação mesiodistal, que também é de suma importância, já que nós estamos instalando mini implantes interradiculares, eu preciso ter certeza e me assegurar de que a angulação mesiodistal do mini implante durante a instalação está ok, está dentro do planejado, que eu não esteja direcionando esse mini implante em direção a nenhuma das raízes adjacentes, tá certo? Então, olha o espelho lateral como cria para nós uma visão duplicada, e aí nós temos um campo de visão muito mais abrangente. E aí vocês podem observar, olha, a instalação sendo feita com o espelho lateral posicionado, Então, uma visão direta, eu controlo a inclinação cérvico-apical, e na visão indireta, na visão do espelho, eu controlo a angulação mesiodistal. Muito legal, né? Muito bacana. Beleza! Passo número 2, a bicorticalização. E o que a bicorticalização vai nos dar de superpoder? Na verdade, ela vai dar um superpoder ao mini implante, o superpoder da força extra. O mini implante ele vai ganhar muito em resistência à aplicação de força quando nós bicorticalizamos o mini implante. E a bicorticalização, ela consiste em você travar o mini implante, ancorar esse mini implante em
mais de uma cortical, na verdade em duas corticais. E em algumas situações nós conseguiremos essa bicorticalização. E sempre que nós tivermos a presença dessa bicorticalização de maneira bem feita, nós teremos força extra para o nosso mini implante. Realmente o mini implante ele vai ganhar muito em resistência à força ortodôntica aplicada sobre ele, tá bom? Alguns casos são importantíssimos a bicorticalização, como por exemplo na crista infrazigomática. Tá? Seja ela a crista infrazigomática alta, o IZC alto, onde nós utilizamos mini implantes mais longos aí, de 16, 18 milímetros, até o IZC mais baixo, onde nós podemos usar aí mini implantes de 12 milímetros, nós vamos nos beneficiar com o uso da bicorticalização. Olha só a imagem desse mini implante em crista infrazigomática bicorticalizado, onde eu utilizo aqui, olha, a cortical vestibular do rebordo e a segunda cortical é a cortical do assoalho do seio maxilar. Olha só, tá vendo? Então eu utilizo duas corticais para travar o meu mini implante. Consequentemente, eu ganho muito em estabilidade primária, ganho muito em resistência à aplicação de forças ortodônticas. E aí eu consigo fazer uma mecânica muito mais eficiente, com setorização de forças, com uma força direcionada só para molares, uma outra força direcionada só para caninos e anteriores. Então nós conseguimos assim a aplicação muito mais consistente de forças e esse mini implante suporta muito bem graças à bicorticalização. Principalmente em áreas onde nós temos déficit de qualidade óssea. Por exemplo, região de Tuber, uma região onde a qualidade óssea ela é baixa. O trabeculado ósseo ele não é tão denso quanto nas demais áreas maxilares e principalmente quando comparado a áreas mandibulares. Então a região de Tuber, que eu costumo indicar utilizar os mini implantes de 12 milímetros de comprimento efetivo, e ele deve ser instalado 90 graus perpendicular ali ao plano oclusal, nós temos uma densidade baixíssima. Olha o que a literatura nos mostra, que a densidade em região de Tuber, ela é uma densidade que chega próximo aí da metade da densidade óssea em área, por exemplo, entre pré-molares. Na maxila, não estou nem comparando com a mandíbula, não estou nem levando em conta a mandíbula. Em maxila mesmo, nós temos aí uma diferença enorme de metade da densidade óssea em unidade Hounsfield na região de Tuber, quando comparado em regiões interradiculares entre pré-molares, por exemplo. Tá? Isso faz com que a área de Tuber ela ofereça um índice, uma taxa de perda muito maior do que os interradiculares. Então a taxa de perda na região de Tuber ela pode chegar a 42% para operadores não tão experientes. Né? E a gente sabe que os interradiculares eles têm ali uma média de falha, de perda de 13,5%. E olha, considerando aí uma média de experientes e inexperientes, a média de perda no Tuber é 26%. Ou seja, é o dobro dos interradiculares de maneira geral. Claro, tem metade da densidade óssea e a cortical muito fina também. Isso tudo favorece a uma maior perda do mini implante em região de Tuber. Porém, eu acho a região de Tuber fantástica para realizar esse tipo de mecânica, a distalização de molares. Então, quando eu quero fazer uma distalização de molares, eu gosto muito mais de instalar em região de Tuber, por exemplo, do que em região de crista infrazigomática, se eu quero fazer distalização seletiva dos molares. Se eu não quero, a princípio, uma distalização em bloco, tá? Uma distalização em massa. E é claro, nós devemos usar um recurso que nos dê o superpoder da força extra, que é a bicorticalização. Então, em região de Tuber, veja bem essa imagem tomográfica. Em região de Tuber, nós também nos beneficiamos quando buscamos a bicorticalidade, quando bicorticalizamos o mini implante na região de Tuber. E aí eu avalio aqui na tomografia, por exemplo, que eu tenho um total de distância óssea, de volume ósseo, mais de mucosa,
11 milímetros, ou seja, aqui está em centímetros, né? 1,10 centímetros, mas transformando em milímetros, 11 milímetros. Eu preciso bicorticalizar. Eu tenho um seio maxilar com uma imagem, um aspecto muito fisiológico, com ausência de qualquer patologia. Então ele me permite essa bicorticalização, esse extravasamento discreto para dentro do seio maxilar. E aí, se eu vejo na tomografia que eu tenho 11 milímetros de altura, eu devo selecionar um mini implante que vai superar esses 11 milímetros, mas que também não vai criar um extravasamento excessivo para dentro do seio maxilar. E aí eu utilizo, nesse caso, um mini implante de 12 milímetros de comprimento efetivo, 10 de rosca, 2 de transmucoso, com 1,5 de diâmetro. E aí eu tenho o quê? A bicorticalização. E aí eu tenho força extra nesse mini implante, que é fundamental para áreas de baixa densidade, como a região de Tuber. E aí eu consigo desenvolver bem a mecânica. Veja só como eu consigo efetivamente distalização desses molares, até eles tocarem aqui praticamente no mini implante, mas já consegui distalizar o suficiente que eu precisava, ok? Então esse foi o passo número 2, bicorticalização para força extra. O passo número 3, que é um dos meus favoritos, a técnica do fio dental. E ele vai te dar nada mais, nada menos do que a visão de raio-x. É isso mesmo, você vai ter uma visão de raio-x. É claro que não exatamente a visão do raio-x, mas você vai ter clinicamente uma percepção espacial muito fiel ao que você avaliou radiograficamente. É como se nós estivéssemos transportando a radiografia periapical para a clínica e você consiga ver ali clinicamente o espaço interradicular para a instalação desse mini implante de uma maneira muito fiel ao que realmente é, tá? E o que consiste essa técnica do fio dental? Ela é baseada nesse artigo do Sérgio Estelita e colaboradores, onde eles desenvolveram essa técnica, né, guide free, essa técnica livre de guia, onde você realmente consegue marcar ali clinicamente, demarcar clinicamente o espaço interradicular. E é bem legal, olha só. É claro que previamente você já vai ter avaliado uma radiografia periapical, já vai ter conferido que essas raízes não apresentam dilaceração, que elas realmente seguem o mesmo eixo da coroa. E aí você vem com um fio dental, rompe ali o ponto de contato com o fio dental e eu seleciono um dos 2 dentes adjacentes ao espaço interradicular que eu desejo instalar o meu mini implante. Nesse caso, vou instalar o mini implante entre lateral e canino. Então eu ultrapasso ali o equador da coroa, rompendo ali o ponto de contato. Eu vou ali tracionando esse fio dental em direção ao colo cervical do dente lateral. Então eu vou começar pelo lateral. Então eu vou fazer a demarcação desse limite radicular do incisivo lateral e até o meu limite, até onde eu consigo chegar com esse fio dental. Vai chegar um determinado momento que você não vai conseguir mais subir esse fio dental. E aí que entra o polegar pressionando ali, olha, essa extremidade vestibular do fio dental contra a mucosa, contra a gengiva do paciente, fazendo realmente uma isquemia com esse fio dental, é claro, com bom senso e discernimento de você seguir ali o longo eixo dessa coroa que você já avaliou previamente que está em harmonia com o longo eixo da raiz. Então você vem tracionando até conseguir chegar no limite. Quando você não consegue mais, você realiza a isquemia dessa área com o fio dental na região vestibular, olha lá. E você fica com a marca certinha delimitando o limite distal da raiz do incisivo lateral. E agora nós fazemos a mesma coisa no canino, né? No canino, para demarcar a extremidade, o limite mesial dessa raiz do elemento 13 aqui no caso, do canino. E aí eu faço esse mesmo tracionamento, faço a isquemia e eu tenho a marcação do espaço interradicular. Olha que legal. Posso até usar ali um lápis dermográfico, um lápis cópia, né, para caso eu demore um pouquinho para fazer a instalação e essa marcação ela acabe sumindo, né, a isquemia acabe sumindo.
É claro que eu preconizo anestesiar o paciente antes de fazer essa isquemia para não causar nenhum tipo de desconforto maior no paciente. Ele já está anestesiado, eu faço a marcação e eu vou marcar exatamente o meio ali, né? Consequentemente, eu terei um risco baixíssimo de qualquer tipo de contato com essas raízes, tá bom? E aí, verticalmente falando, eu procuro sempre instalar o mais apical possível dentro do nível da gengiva inserida, ou seja, dentro do limite mucogengival, tá? A nível de gengiva inserida. Faço a marcação central e aí eu vou para a instalação propriamente dita, já sabendo a posição do mini implante. Faço a descorticalização com a lança, tá? Então olha lá, eu promovo ali o rompimento da cortical inicial, faço a captura do mini implante sem tocar no corpo do mini implante com o dedo, olha, eu rasgo a embalagenzinha do mini implante e vou fazer a instalação propriamente dita naquele ponto que eu marquei utilizando a técnica do fio dental. Aí no caso fazendo a instalação perpendicular, porque vai ser para um movimento de intrusão. Finalizo a instalação dentro da linha mucogengival, olha aqui, ó, dentro da linha mucogengival. E olha a conferência, olha lá, isso já após mecânica de intrusão, tá? Após a intrusão ter sido feita, repare que o mini implante, olha, ele durou a mecânica inteira e ele realmente ficou no meio certinho, tá? Olha aqui, ó, na imagem tomográfica, repare que ele realmente ocupa o espaço certinho entre os dois elementos, certo? Então é muito fiel, é muito confiável a técnica do fio dental e você vai ganhar a visão do raio-x. Quarto e último passo, o elixir dos mini implantes, que vai conferir ao seu mini implante uma maior longevidade. O que eu me refiro ao elixir dos mini implantes? O uso de clorexidina em gel a 0,2%. Essa clorexidina que é usada pós-instalação, que é usada no todo pós-operatório ali, eu prescrevo para o meu paciente utilizar todos os dias enquanto ele estiver com o mini implante em boca. Enquanto ele estiver com o mini implante em boca, ele estará usando a clorexidina em gel a 0,2%, aplicando ali, olha, com o dedo ou com um cotonete em volta do mini implante, em volta da cabeça do mini implante, ou transmucoso, caso o transmucoso esteja aparente. Tá? Então isso é extremamente importante, o uso da clorexidina em gel é extremamente importante. E você encontra marca comercial já na farmácia, ou você pode mandar manipular essa clorexidina em gel a 0,2%. Eu particularmente gosto de utilizar o peroxidin gel 0,2%. Aqui na imagem, olha, tem um creme dental que também pode ser usado em caso de não encontrar o gel, mas o creme ele tem uma concentração mais baixa, ele tem a concentração de 0,12, o gel é 0,2, ele tem uma maior concentração e o mais legal do peroxidin que eu gosto é o bioadesivo, né? Ele é um gel bioadesivo, ou seja, ele tem uma aderência muito maior do que se você fizer manipulado ou se você utilizar alguma outra marca comercial. Então realmente eu indico essa, e por ser bioadesivo ela vai ficar por mais tempo ali aderido ao mini implante e com certeza estaremos promovendo uma maior proteção em relação à comunicação e contaminação com micro-organismos, tá? E isso vai dar ao mini implante uma longevidade, porque nós estaremos blindando a estabilidade secundária, que é um grande alvo de perdas de mini implante, principalmente quando o paciente não tem muito cuidado com higiene, e aí começam as inflamações. Repare bem esse caso, olha, você percebe que a paciente aqui, olha, ela não tem um cuidado com higiene muito grande e acaba acontecendo esse tipo de situação quando instala um mini implante, tá? Então você tem uma área de muita inflamação, hiperplasia, possibilidade de infecção, e aí nós conseguimos melhorar muito esse quadro, claro, com uma boa higiene do paciente, que isso é fundamental, mas a clorexidina gel ajuda muito nesses casos onde
Nós temos, por exemplo, um mini implante instalado em mucosa alveolar, onde pode haver uma comunicação de forma muito mais fácil. É uma área muito vulnerável à comunicação de micro-organismos ali para a área submucosa, tá bom? Então, é importantíssimo o uso da clorexidina gel a 0,2% após a instalação do mini implante, enquanto tiver o mini implante em boca sendo utilizado. E eu preconizo utilizar duas a 3 vezes ao dia. Então, recomende ao seu paciente utilizar a clorexidina em gel a 0,2%, 2 a 3 vezes por dia, enquanto ele estiver com o mini implante. Então, vamos evitar esse tipo de situação, vamos garantir uma melhor estabilidade secundária. Então, respeite o passo número 4 e dê ao seu mini implante o superpoder da longevidade. Beleza? Então é isso, né? Ganhamos aí mais 4 superpoderes para nós e para os nossos mini implantes. E é claro, não devemos esquecer que você deve ser o herói dos seus pacientes. Seja o herói para os seus pacientes. Então, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.